Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez na luta principal teremos mais um nome brasileiro, Davidson Figueiredo, quinto do ranking da categoria peso galo, enfrentando Corey Sandhagen, que é o quarto do ranking. Então luta muito importante e vamos aqui trazer o horário, os favoritos, as cotações da Stake. Aliás, a Stake é a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Se você não tem ainda a sua conta, é só você criar usando o link que está aqui embaixo no comentário fixado, totalmente legalizada no Brasil, obviamente. Aliás, também se você quer fazer suas fezinhas e quer ter um guia, um lugar onde você pode receber os palpites analisados por atletas profissionais e tal, o link também tá aqui embaixo do grupo VIP, tá? Então aproveita também, clica aí e confere e vamos lá, começando com o horário. Previsão de início desse card é às 8 horas da noite e o card principal, previsão de início às 11 da noite. Então é aquele UFC que termina aí um pouco tarde, mas tem lutas legais, tá? Vamos lá. Primeira luta da noite, categoria peso mosca, temos Ivana Petrovic enfrentando a Juliana Miller e a favorita, e bem favorita, é a Ivana Petrovic com 68%. Ela paga R$ 1,42 lá no stake e a Juliana Miller R$ 2,88. Na segunda luta, nas lutas que tiver assim, algum motivo, né, eu entro mais em detalhes, tá? As lutas menos importantes e tal, aí eu só passo, né? Próxima luta, então, peso pesado, Don'Tale Mayes contra o Thomas Petersen. O favorito é o Thomas Petersen com 70% de favoritismo. Ele paga R$ 1,40 lá na stake, o Don'Tale Mayes R$ 3,00. Na próxima luta, peso galo, o Gaston Bolanhos enfrenta o Quang Lee. O favorito é o Bolanhos com 58%, ele paga R$ 1,68, o Quang Lee R$ 2,18. Na próxima, peso palha, temos Gillian Robertson, 12ª do ranking, enfrentando a brasileira Marina Rodrigues, que é a nona do ranking. Marina, que estava lá em cima no ranking, né? Veio numa fase bem complicada e a grande favorita é a Gillian Robertson, mesmo sendo a 12ª do ranking. Ela tem 74% de favoritismo, ela paga R$ 1,30 na stake, enquanto a Marina Rodrigues está pagando incríveis R$ 3,50. É bizarro como uma fase faz diferença, né? A Marina Rodrigues, como eu disse, estava lá no topo recentemente, a Gillian Robertson há muito tempo, tá um pouco mais para trás ali no ranking e ainda assim ela é muito favorita por conta da fase. E que fase é essa, né? Bom, se a gente pega as últimas 5 lutas da Marina, ela perdeu 4. Ela perdeu a primeira para Amanda Lemos, foi nocauteada lá em 2022. Aí ela perde da Virna Jandiroba numa decisão. Aí ela ganha da Michelle Waterson, que, né, não estava muito bem já e tal, mas ainda assim foi uma bela performance, né? Ela conseguiu nocautear a Michelle Waterson. Aí ela perde para Jéssica Andrade numa decisão dividida e perde da Yasmin Lucindo numa decisão dividida também. Então, das últimas 5, né? Ela perdeu 4, ganhou só da Michelle Waterson. Então, realmente, uma fase ruim. Enquanto a Gillian Robertson, pelo contrário, das últimas 5, ela ganhou 4. Ela só perdeu da Tabata Hit numa decisão unânime, mas nas outras lutas, nas outras 4 vitórias aí, das últimas 5 lutas, ela ganhou 2 bônus de performance. Um deles, inclusive, foi finalizando a Piera Rodrigues e o outro bônus foi contra a Poliana Viana, quando ela nocauteou a Poliana. Então, ela vem numa fase muito boa. Então, é aquilo que eu falo. Às vezes você tem 2 lutadores, um é melhor que o outro, só que a fase não tá boa. Então, por mais que você no papel olhe e ache um melhor, quando a fase não tá boa por um lado e a fase tá boa pro outro, isso aqui acontece, tá? Mas ainda assim, eu entendo a fase e tal. Cara, a Gillian Robertson pode até ser considerada favorita, enfim, tudo aquilo que eu sempre falo, né? Mas 3,50 para uma lutadora do nível da Marina Rodrigues, eu acho um pouco exagerado. Mas a gente sabe, né? A Gillian Robertson tem um jogo chato, gosta de dar queda, gosta de grudar, a Marina é mais da trocação. Então, realmente é aquilo, né? Se a Gillian Robertson conseguir impor o jogo dela, né? Realmente conseguir as quedas e ir ali mais pro jiu-jitsu, pode complicar a Marina. Mas, ao mesmo tempo, lógico, se a Marina conseguir defender a queda e deixar a luta mais na área dela, que é a trocação, tem tudo para ela ganhar também. Então, vai daquilo, né? Quem consegue impor o seu jogo. A Gillian Robertson é bem chata. Geralmente ela consegue impor o jogo dela. Então, acho que por isso que colocam ela como favorita, né? Então, é isso, né? Vamos ver. Torço pra Marina se recuperar aí, né? Na próxima, peso médio, Azamat Bekoev enfrenta Ryan Loader. E o Azamat Bekoev é favorito com 78%. Ele paga 1,26 e o Ryan Loader paga 3,95. O Ryan Loader é um bom lutador, tá? Ele é o cara do TUF, né, que tem um wrestling de excelente nível. Eu gosto desse cara, tá? Eu acho ele realmente um cara gente boa e também um bom lutador. Só que o Bekoev aí realmente tá com um hype, né? Tá realmente vindo de uma vitória por nocaute, tudo bem que o Ryan Loader também, né? Mas tá com um favoritismo muito grande, né? O Ryan Loader quase R$ 4. Eu acho meio exagerado, tá? Eu acho que o Ryan Loader tem um nível ali que, sei lá,
Eu acho que ele pode complicar aí, mas tudo bem, né? Enfim, quase R$ 4 também. Vai saber. Na próxima, fez o Galo. Misha Tate, 12ª do ranking, contra Iana Santos, ou Iana Kunitskaya, né? A Misha Tate, que tá atrás no ranking, é favorita. Pouco, mas é, né? Ela paga 1,72 e a Iana Santos paga R$ 2,12. Mais uma luta aqui que só Deus sabe o que vai acontecer, tá? Uma luta difícil de dar palpite, né? A gente pode até pensar, mas, pô, a Misha Tate veio de aposentadoria e não sei o quê, enfim, achar alguns defeitos ali, né? Mas, querendo ou não, ela venceu a última luta, né? Venceu a última luta, ganhou ali o seu bônus de performance por ter finalizado. Então, das últimas 3, ela perdeu 2, mas na última ela ganhou, né? E a Iana Santos, ao mesmo tempo, das últimas 4, ela perdeu 3 também. Então, assim, as duas têm as suas derrotas ali, mas venceram na última, né? Então, fica realmente equilibrado. A Misha Tate gosta ali mais de derrubar, né? Tem seu jiu-jitsu. A Iana Santos é mais a trocação, tem bastante volume ali, mas a defesa de quedas da Iana não é muito boa, né? Ela só tem 42% e a Misha Tate geralmente consegue derrubar ali e tal. Então, mais uma luta que é confronto de estilos, né? Se ficar em pé, grande chance da Iana vencer realmente. Agora, se a luta realmente acabar indo pro chão, ficar mais truncada, mais grudada, isometria, aí a chance da Misha Tate vencer. Então, depende de onde a luta vai rolar, né? Entrando no card principal, de novo, né? Previsão de início às 23 horas, temos peso leve, Jeremy Stephens de volta contra Mason Jones. E o favorito é o Mason Jones, e muito favorito. Tá? Ele tá com 83% de favoritismo, ele paga só 1,18 e o Jeremy Stephens paga R$ 5,10. Aí você pensa, nossa, mas por quê? O Jeremy Stephens não tava bem nas outras lutas ali, fora do UFC e sei lá o quê. Até tava, né? Mas se a gente vai olhar o cartel do Jeremy Stephens no UFC, ele perdeu do Aldo lá em 2018, né? Aí ele perdeu do Zabit, aí ele foi pro no contest contra o Yair Rodrigues, aí na revanche com o Yair Rodrigues ele perdeu também, aí ele perdeu para um Calvin Kattar, aí ele perdeu pro Matheus Gamrot. Ou seja, o cara não vence, né, ali no UFC desde 2018. Tudo bem que desde 2021 ele ficou fora do UFC, né? Mas nessas últimas 5 lutas dele, ele perdeu todas, né? Perdeu por nocaute, perdeu por finalização, perdeu na decisão, enfim, o cara perdeu de tudo que é jeito. Então, realmente, dentro do UFC não estava numa boa fase e ele vai pegar o Mason Jones, que vem de derrota, né, numa decisão unânime, mas antes ele tinha vencido o David Onama. Então, para mim é completamente compreensível o favoritismo, mas, de novo, mais uma luta onde para mim a cotação tá meio exagerada, né? 5,10 pro Jeremy Stephens, cara, sei lá, eu acho que ele é mais perigoso que isso, né? Mas enfim, vamos ver. Na próxima, peso galo, Cameron Smooferman enfrenta o Serhi Sidey. E aqui uma luta mais equilibrada, Sidey tá com 57% de favoritismo, paga 1,72 e o Smooferman tá pagando 2,12. Aqui uma luta ok também, não vou nem entrar muito no detalhe, porque tem mais coisa para falar lá para frente. Na próxima luta, peso galo, Daniel Marcos enfrenta o Montel Jackson. Montel Jackson é o 15º do ranking, está como favorito, 66%, paga 1,47. Daniel Marcos 2,70, luta boa, tá? Mas também não vale muito entrar no detalhe aqui. Agora, na próxima, meio médio, Santiago Ponzinibbio, o argentino gente boa. Faz tempo que não falam isso, né? Pelo menos que eu não lembro, né? Não me lembro de ouvir. Enfrenta o Daniel Rodrigues, luta muito equilibrada. Acho que é a mais equilibrada, segundo as bolsas aqui, pelo que eu tô olhando nos números. O favorito é o Ponzinibbio, com 53%. Ele paga 1,78, o Daniel Rodrigues, R$ 2,04. Luta bem interessante. Né, o Ponzinibbio vem de vitória na última luta contra o Carlston Harris por nocaute ali no terceiro round, mas antes disso, né, ele tinha 5 lutas e 4 derrotas, né, tinha vencido só o Alex Morono, mas ele tinha perdido do Salikov, perdido do Kevin Holland, perdido do Misha Pereira, perdido do Geoff Neal, então assim, ele vinha de muitas derrotas, mas na última ele acabou vencendo, só que do outro lado também, o Daniel Rodrigues, das últimas 4 vem de 3 derrotas, né, ele ganhou a mais recente só, contra o Alex Morono, numa decisão dividida, mas ele tinha perdido do Kelvin Gastelum, do Ian Machado Gary e do Neil Magny. Então o Daniel Rodrigues também não tá numa boa fase. Então assim, junta os dois, um monte de derrota para um lado, um monte de derrota para o outro, a luta tá equilibrada, porque só Deus sabe o que vai acontecer, né? Realmente, no papel é uma coisa, você vê um Ponzinibbio no papel, você fala, bom, ele é bom nisso, bom nisso, bom nisso. Mas, cara, uma fase é tão grande que não... dele e do adversário, fica difícil saber o que vai acontecer. Na próxima luta e penúltima, temos o Bonico contra o René de Ridder, ali no peso médio, né? O Bonico, o cara do wrestling, né? O cara mais temido aí, blá, blá, blá. E ele tá como favorito, 74%. Ele paga 1,33 e o René de Ridder paga 3,40. Aqui é uma luta muito interessante, tá? O Bonico realmente seria favorito, não tem como negar, né? Não perdeu dentro do UFC, tem o seu wrestling absurdo, passa a carreta em todo mundo, blá, 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 blá. E ele vai pegar o René de Ridder, que é um cara que chegou no UFC recente, né? Fez 2 lutas, venceu as 2.
as duas por finalização. É campeão de outros eventos, já tinha um nome em outros eventos e tal. É um cara muito bom de jiu-jitsu, mas bem ruinzinho de trocação, né? E aí qual que é o problema? É um cara muito bom de jiu-jitsu contra um cara muito bom de wrestling. O que tem chance de acontecer? O René de Ridder, não que o Bonico seja bom de trocação, mas o René de Ridder é bem ruim. Então acho que o Bonico deve ser até melhor. Então, se a luta ficar só em pé, é capaz do Bonico realmente vencer. E como o Bonico é do wrestling, e o risco do René de Ridder, talvez o único risco, seria ir pro chão, é só o Bonico deixar a luta em pé e ganhar na trocação. Então, assim, é muito difícil achar o que o René de Ridder pode fazer. Tá? Então, eu acho que a única chance dele, de fato, seria conseguir grudar, porque ele é muito bom de jiu-jitsu. Eu acho que ele poderia, sim, finalizar o Bonico. Agora, como que ele vai grudar? Como que ele vai derrubar? Entendeu? Então, é uma situação complicada, tá? Eu não sei o que o René de Ridder vai fazer. Eu tô curioso para ver o plano de jogo dele. Mas, assim, ele é bom de jiu-jitsu, tá? Eu não duvido que ele consiga finalizar. Agora, como que ele vai chegar nessa posição? Então, eu também tô curioso para saber qual é o jogo do Bonico, né? Porque geralmente ele entra, derruba e tal. Mas aqui, o ideal para ele talvez seja manter a luta em pé e encher o René de Ridder de porrada, porque, como eu falei, não é muito bom de trocação. Então, a gente vai ter, basicamente, um wrestler de elite contra um cara de jiu-jitsu muito bom também, que vão lutar kickboxing. Então, a gente não vai ver nem o lado bom de um, nem o lado bom do outro. A gente vai ver dois caras mais ou menos da trocação. Enfim, MMA tem dessas, né? E na luta principal, peso galo, Corson Hagan, quarto do ranking, enfrenta o Deiveson Figueiredo, quinto do ranking. Luta muito importante para o Deiveson, mas muito difícil. Corson Hagan é favorito com 80%. Pois é, você não ouviu errado. O maior favorito da noite, não, quase o maior, né? Na verdade tem o Mason Jones com 83, né? Mas, enfim, o segundo maior favorito do card é o Corson Hagan. Então, o segundo maior azarão da noite é o Deiveson. O Sanhagan paga 1,21, o Deiveson 4,60. E aqui o que acontece, né? A gente tem o Deiveson, né, que subiu de categoria e tal, ele vai pegar um cara que é alto pra categoria, um cara que é muito bom de trocação, com muito volume de golpe, o cara que defende razoavelmente bem as quedas, um cara que, puta, é muito chato de lutar, se defende bem na trocação. Ele perdeu a última luta dele, mas foi para o Marnor Magomedov, mas antes dessa ele tinha 3 vitórias, né? Tinha ganho do Song Yadong, do Marlon Vera, do Rob Font, e derrotas mais pra trás ele tinha perdido de ninguém mais, ninguém menos que o Piotr Jan, que o Deiveson também perdeu, TJ Dillashaw, né? Aljamain Sterling, ou seja, as derrotas do Corson Hagan são simplesmente para Aljamain Sterling, Dillashaw, Piotr Jan e o Marlon Magomedov. Só o Marlon Magomedov não é campeão ou ex-campeão, né? Então, assim, é um cara que tem um cartel e tem muita qualidade. Mas, do outro lado, também tem um ex-campeão. Tem o Deiveson Figueiredo. O Deiveson perdeu do Piotr Jan na última, mas ele tinha vencido ali o Marlon Vera, o Cody Garbrandt, o Rob Font, então também vinha muito bem, tá? Mas, se você for ver, por que então, se o retrospecto tá parecido de vitórias e derrotas, né? Nas últimas 4, os dois ganharam 3. Por que tá tão desequilibrado, né? Na minha opinião, por conta, como eu falei, do tamanho, né? A trocação de altíssimo nível, se defende bem na trocação, defende razoavelmente bem as quedas, não é ruim de grappling, então também não é tão fácil assim lidar com ele. É um cara que tá mais ambientado na categoria. O Deiveson, ele vai ter uma dificuldade porque também ele é mais velho, né? 5 anos mais velho ali que o Corson Hagan, também tem esse detalhe. E o Deiveson, ele, na minha opinião, tem como ele vencer, obviamente. Concordo que ele seja azarão, mas aqui eu acho que vai muito da estratégia que ele vai trazer. Porque, de novo, eu não acho que ele tem o mesmo punch da categoria de baixo. Talvez o punch seja o mesmo, né? Mas os caras são mais pesados, então eles aguentam mais a pancada ali. Então não tem tanto aquele terror, né? Na categoria de baixo, o Deiveson engatilhava a mão ali, pegava e já era, né? Então ele ainda tem um bom punch, ele conseguiu knockdown em luta recente e tudo, né? Mas não é a mesma coisa, né? Ainda mais contra o Corson Hagan. Então eu acho difícil ele conseguir nocautear ali na trocação, ou mesmo botar muito medo ali. Eu acho que o Corson Hagan consegue lidar bem com isso. E o Deiveson precisaria lutar em MMA, né? Precisaria, na minha opinião, mesclar mais com queda, realmente tentar mais o jiu-jitsu, até inclusive talvez seja a maior chance dele finalizar, né? Porque ele é bom de finalização, finalizar o Corson Hagan. Mas é uma tarefa muito difícil, tá? É difícil derrubar, controlar, é uma luta de 5 rounds, tá? Então é difícil ainda conseguir manter gás para isso. É muito mais provável que numa luta aí de 5 rounds o Corson Hagan consiga ficar na distância dele, botando seu volume ali e complicando para o Deiveson, né? O Deiveson que vai ter obrigação de caçar, de fazer ali o jogo talvez de isometria para cansar o Corson Hagan, de derrubar, às vezes buscar a finalização. Não que ele não possa ganhar na trocação, ele pode ganhar, mas é difícil, tá? Então é realmente uma luta bem complicada para o Deiveson. Eu concordo com as bolsas, enxergo o Corson Hagan favorito. A proporção ali 80-20
Eu sempre gosto de ser um pouquinho conservador, mas mesmo sendo conservador, seria um 70-30. Ainda assim é bastante coisa, tá? Então é uma missão extremamente complicada para o Davidson. É chato, né? Fazer um vídeo aqui, eu brasileiro, Davidson brasileiro, o público boa parte brasileiro, e jogar um balde de água fria, né? Eu queria trazer aqui, não, mas veja bem, cara. Não tô dizendo que ele não vai ganhar, mas a má notícia é essa. É uma luta bem difícil, tá? Eu vou, como sempre, torcer pro Davidson. De novo, acho que tem caminhos, tem possibilidades, depende do jogo, depende do preparo físico. Acho que se ele vier bem treinado, condicionado, a conseguir fazer ali 25 minutos de MMA mesmo, né? Troca um pouco, mas sempre fintando queda, indo pro grappling, buscando isometria, tentando finalizar, realmente deixando o Corson Reagan desconfortável, não deixando ele achar distância, não deixando ele movimentar demais, enfim, tem muitos caminhos ali que ele precisa limitar, controlar, né? Mas, de novo, é difícil, mas é o Davidson, é um cara que foi campeão. Então, assim, qualidade para isso ele tem, né? Agora, tá bem preparado, né? Tá bem treinado, a estratégia tá bem traçada. E o Corson Reagan vem como? Né? Então, perguntas aí complicadas, acho uma luta bem difícil, né? Mas, enfim, falando do cartel, não, falando do card no geral, pra mim, não é um UFC numerado, mas tem lutas muito boas, tá? Essa luta principal pra mim é excelente. Bonico e René de Rider, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. Ponzinibbio eu sempre gosto de assistir, não tem jeito, sempre falei isso, né? Um cara que entrega lutas legais e tal, não importa a fase, sempre entrega luta legal. Jeremy Stephens eu gosto de assistir também. A Misha Tate e a Iana Santos eu tô curioso também pra ver o que vai rolar ali. Ryan Loader, como eu falei, também gosto dele. Tem a Marina ali, que também é uma luta importante, se ela vai conseguir voltar ou não. Então tem muitas lutas, na minha opinião, legais e importantes, tá? Então eu tô com uma expectativa legal pra esse card aqui. Não sei se eu tô empolgado do último card, talvez, né? Pode ser também. Mas eu tô com uma expectativa aqui de um evento nota 7, tá? Vamos aí, né? Dá uma olhada aí, 7, 8, né? Tô com uma expectativa boa. Espero não me decepcionar. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você acha? Você acha, assim como eu e as bolsas, que o Davidson é bem azarão mesmo? É uma luta bem complicada? Ou não? Você enxerga ele favorito até? Enfim, sei lá, né? Comenta sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!